Caríssimos alunos, professor engenheiro Pedro aqui agora para nossa atividade 1 na matéria de hidráulica. Muito bem, você quer conhecer melhor o nosso trabalho e quer fazer parte do nosso atendimento? Nós somos um casal de engenheiros, minha digníssima esposa e eu, e ajudamos aí alunos a maximizar o seu tempo e maximizar o seu aprendizado, com ajuda e explicação, as resoluções das atividades e também da atividade mapa. Tá aí o nosso contato na tela, @engenhariacasal no Insta, chama lá no direct, e também o nosso WhatsApp. Muito bem, vamos à leitura do enunciado aqui da nossa atividade hidráulica. Uma linha de gasolina está conectada a um medidor de pressão através de um manômetro duplo em U, como mostrado a partir da figura 1. Eu já mostro a figura 1. Letra A. Se a leitura da pressão manométrica for de 370 kPa, determine a pressão manométrica da linha de gasolina em kPa. Daqui o nosso desenho inicial, o manômetro duplo em U, conforme o enunciado nos deu. Aqui temos a pressão medida, 370 kPa, e aqui é onde, no duto, no caso de gasolina, é onde nós vamos descobrir que valor é esse da pressão, para descobrir a diferença, lá num segundo momento. Muito bem, temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fluidos, o ar, a água, óleo, mercúrio e gasolina. E temos aqui as alturas, as cotas, enfim, para a determinação aí do que se pede. O exercício também nos dá algumas premissas. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Nos dá algumas premissas. Primeira, todos os líquidos são incompressíveis, ou seja, a densidade deles não vai ser alterada. Nesse caso nosso aqui, as densidades se manterão constantes. E 2, o efeito da coluna de ar na pressão é insignificante. Portanto, aquela primeira conversa ali, que sai do medidor ali de pressão, a primeira descidinha ali de ar, não precisa considerar nos cálculos, pode ser considerado desprezível. Propriedades. As gravidades específicas GE, então o que é o GE que o enunciado nos dá? Gravidade específica, ou também chamado densidade relativa, dr, do óleo, mercúrio e gasolina são 0,79, 3,6 e 0,70 respectivamente. Considere a densidade da água, ρ, da água, 1000 kg por metro cúbico, e a gravidade como 9,81 metros por segundo. Ou seja, quer ver no livro aqui de vocês como que ele dá? Então, o que é a densidade relativa? É a densidade de um fluido em relação, em comparação com a densidade da água. A densidade da água se torna a densidade padrão. Portanto, se ela me deu o GE, no caso ela me deu o D aqui, ou DR, como o enunciado está me dizendo, para eu descobrir o ρ do que se pede ali para mim, seja mercúrio, seja gasolina, etc., eu multiplico pelo ρ padrão. Então, eu tenho esse valor e tenho esse valor. Eu quero descobrir esse. O enunciado me deu o D e me deu o ρ padrão, que é o da água, ou seja, 1000 kg por metro cúbico. Eu quero descobrir o do fluido. Portanto, o professor já entregou o jogo aí também. Então, qualquer cálculo, nós vamos considerar o GE ali que o enunciado nos deu, multiplicado pela densidade da água. Muito bem, para encontrarmos a massa específica do fluido. Começando com a pressão indicada pelo medidor de pressão e movendo-se ao longo do tubo, adicionando conforme descemos, ou seja, esse adicionando aqui pode ser substituído por somando, uma soma de pressão conforme descemos. Então, descendo, soma. Daí subindo, subtrai. Diminui.
Que letra mais ridícula, né, Crescimento Luto? Ou subtraindo conforme subimos os termos ρ, G, H até chegarmos ao tubo de gasolina e definir o resultado igual à pressão da gasolina. Muito bem, então o enunciado já contou alguns segredinhos aqui para nós. Esse aqui eu achei interessante, tem no livro também, esse desenho. Então, ó, percebam assim, ele mostra, né, como a diferença aqui de nível, no caso a altura de coluna da água ou de fluido, ela altera na pressão, né, ou seja, no resultado final aqui do ρGH, que é totalmente proporcional à altura. Então, ó, daqui até aqui, né, nesse primeiro furo, eu tenho um determinado H, que é pequeno, né? Portanto, a pressão que a água está escorrendo aqui é pequena. Ó. Ele está dando só um pulinho e já cai. Ó, daqui até aqui, o segundo furo, ela já é maior. Então a altura aumentou, a altura da coluna d'água aumentou. Então ela já está dando uma mais forte. E assim proporcionalmente. Ó. Quanto eu vou descendo, maior aumenta a minha pressão. Até o último furo aqui, a pressão é bem mais forte. Ó, joga a água bem mais longe. Porque a altura de coluna sobre este furo de coluna, nesse caso aqui de água, né, o fluido que seja, é maior. Achei muito bacaninha esse desenho aqui, esse esqueminha que o livro trouxe. Então vamos analisar aqui o desenho, né, do enunciado, e nós já vamos aí vendo o pulo do gato aqui da história, já vai ficar fácil a resolução. Portanto, vamos nomear aqui esse primeiro ponto aqui da pressão medida, podemos nomear de PA, P1, enfim. Vamos colocar PA como aqui sendo o ponto de pressão A, e aqui no duto, que é o que a gente quer encontrar, vamos nomear como PB. Eu poderia ir marcando pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Mas particularmente eu acho que assim fica um pouco mais complexo. Então nós vamos partindo aqui, vamos descendo, igual o enunciado mandou, né? Partindo da pressão medida até chegar no B. Portanto, então, descendo eu somo, subindo eu subtraio. Então vamos pegar esse fluxo aqui, né? Ó, esse aqui vai ser o sentido da conversa nossa. Portanto, partimos aqui do ponto A, ó, pressão A, 370 kPa. Desci. Essa altura aqui de coluna de fluido do ar é desprezível. Então eu não vou considerar essa descida aqui. Não vou somar nada. Cheguei aqui nesse primeiro ponto, onde teve uma mudança de fluido. Do ar está passando para a água. Eu traço uma linha reta, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão em equilíbrio. Então essa curva aqui eu não preciso me incomodar com ela, porque se trata do mesmo fluido, portanto subentende-se que eles estão em equilíbrio. Então eu vou partir daqui subindo. Então, ó, comecei aqui, desci aqui, ignorei porque é desprezível. Ignorei. Aqui eu ignoro a efeito de cálculo porque aqui está em equilíbrio, é constante. Então agora na subida aqui tem que entrar na minha conversa. Então como eu estou subindo, eu diminuo. Diminuo o quê? Diminuo o ρ, o G, o H da abençoada aqui da água. Da mesma forma, traço uma linha daqui até aqui. Esse ponto e esse ponto também estão em equilíbrio. Ambos os pontos aqui são óleo, né? Essa curvinha aqui eu já caí fora da história. Não vou somar nada, não vou diminuir nada na minha fórmula. Morreu. A partir daqui, descendo, eu
Somo. Somo o quê? Somo a altura dessa coluna d'água, dessa coluna de óleo, ou seja, o ρ, o g e o h dela, né, na expressão. Daqui até aqui, mesma coisa. Desconsidero. Tiro fora essa curva aqui. E vou subir de novo. Subir quanto? Mais 10 centímetros. Mas agora é mercúrio. Menos toda a conversa aqui no mercúrio. A altura da coluna de mercúrio, o mercúrio, né, ou seja, o ρ, o g e o h correspondente ao mercúrio. Parei aqui. Mudei de fluido novamente, gasolina, continuo subindo até chegar no duto. Portanto, subtraio novamente, diminuo a altura correspondente, o tipo de fluido e a gravidade que está ali em questão, ou seja, a massa específica dela em relação ao fluido, para assim encontrar a pressão no ponto B, ou pressão 2, ou pressão do duto, enfim, como quiser nomear. Portanto, né, o meu PA menos PB, que é a minha diferença, que lá a letra C pede, é igual ao que? A toda essa conversa aqui que a gente teve agora. Toda essa conversa aqui, por reticências. Ou seja, desprezei o ar, subtraí a água, somei o óleo, subtraí o mercúrio, subtraí a gasolina, cheguei onde eu queria. Agora ficou fácil, né, caríssimos alunos? Agora o professor já deu aí todo o segredo da coisa. É só... Agora virou perfumaria. Só substituir o valor, multiplicar. Ou seja, né, partindo daqui, como o enunciado me mandou, encontrarei facilmente a pressão que está aqui. Então não esqueçam, GE, gravidade específica, que é a mesma coisa que a densidade. Portanto, o GE é adimensional, eu multiplico pela massa específica ou pelo ρ da água, né, como o livro ali vocês provou. Fazendo isso eu vou encontrar o ρ dela mesmo, que é, nesse caso aqui é do óleo. O restante, né, se tratando de hidrostática e de pressão, então vamos voltar no conceitinho lá. Eu sei que pressão é uma força sobre uma área. Mas eu sei que se tratando de fluido, eu não analiso a força, eu analiso um peso. Então o peso é a massa vezes a gravidade. Da massa vezes a gravidade, eu caio no volume específico. O volume específico, a partir sobre a área, eu encontro a massa específica. Portanto, né, a minha fórmula de pressão hidrostática, eu chego na famosa ρgh, ou seja, a massa específica do fluido, a gravidade e a altura de coluna do fluido. Agora sim, caríssimos alunos, ficou interessado aí, gostou da didática do professor? Quer fazer parte do nosso atendimento e tanto para as demais atividades da matéria de hidráulica quanto na atividade mapa? Entre em contato conosco. Para nós será uma alegria aí poder ajudá-lo a maximizar o seu aprendizado. Bons estudos!